Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida e renove a cada dia, a cada minuto, a cada segundo que você passa nessa terra. E que verdadeiramente Deus vem revelar a sua graça para cada um de nós. Para que naquele grande dia nós não temos uma surpresa que muitos vão ter. Essa semana é uma semana que nós estamos vivendo, passando o período da primeira semana, primeiro domingo e segundo domingo, que também vai vir. E essa semana é um acontecimento de todas as igrejas. Uma faz no primeiro, outra faz no segundo domingo, que é a Santa Ceia. Mas será que a Santa Ceia verdadeiramente é para nós cumprir? É para a igreja hoje praticar? Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala da Santa Ceia em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 20, que diz assim: até importa que haja heresia no meio de vós, mas para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Quando vós ajuntarem um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Parece que ele está falando algo que no nosso meio agora é heresia, é contra aquilo que nós praticamos. Mas você tem que entender o que o apóstolo Paulo falou. Porque ele não está falando dele mesmo, mas ele está falando segundo o que Cristo deixou para ele. Por isso que ele descreve: eu passei para vocês o que eu também recebi do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído. E na noite que o Senhor foi traído, que ele pegou o pão, falou: esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o cálice da nova aliança. Quando ele fala isso, lá em Marcos, lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 29, ele também vai falar que não comerá mais desse fruto até que esteja no verdadeiro tabernáculo dele, no céu. E em Marcos, no capítulo também 14, o versículo 25, também vai falar a mesma coisa. Quando Jesus ele pega o cálice, vai falar: não tomarei mais desse cálice até que esteja comigo no meu reino. Então, no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 29 e 30, ele também vai falar sobre isso. Justamente ele vai falar que vocês, quando entrarem no meu reino, sentarão comigo na minha mesa e comerão e beberão. No meu reino. No meu reino. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 29 e 30, ele fala isso. E sentará comigo na mesa e julgará as 12 tribos de Israel. Ele ainda completa isso: sentará comigo na mesa, comerá comigo e julgará as 12 tribos de Israel, no reino dele, não no reino desse mundo. Amado, agora, o que o apóstolo estava explicando justamente para aquele povo dentro de Coríntios? Que havia muita confusão, havia muito discórdia no meio deles, muita briga. Então nós temos que olhar para isso e ver com muita atenção o que Jesus ele estava praticando no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, quando ele mesmo disse: não tomarei mais convosco esse cálice. Só quando você estiver no meu reino, sentarão à mesa comigo, como está no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 29 e 30. Sentará à mesa comigo e comerá e beberá, e ainda julgará as 12 tribos de Israel. Agora, o que ele estava praticando na passagem de Mateus, de Marcos e de Lucas, é isso que nós temos que ver. Por quê? Porque ali era a Páscoa do judeu. Ali era a festa do pães asmo do judeu. Eles comemoravam ali a saída do povo do Egito. E era uma vez no ano que eles comemoram até o dia de hoje. A saída, quando Deus tirou o povo do Egito e trouxe justamente para Canaã. Ali foi a libertação do povo.
Então o povo comemora um ato que foi concretizado através da mão de Moisés. O povo comemora esse ato porque foi já concretizado. Eles receberam aquela bênção, eles receberam aquela promessa, eles saíram daquele lugar. Deus libertou eles daquele lugar. Então eles comemoram aquele dia sendo um dia histórico, o dia do pão asmo, que deveria participar ali, não só pegar o carneiro, mas também pegar pão asmo e não comer pão com fermento durante uma semana que eles se separam para isso. Então todo o povo, os povos viam, as tribos vinham e se reunia dentro de Israel. Isso era uma festa que eles faziam e fazem até o dia de hoje dentro de Israel, para comemorar a saída do povo do Egito. E você não sendo judeu, você não pode comemorar. Por quê? Porque só os judeus foram tirados do Egito. Então esse dia é histórico para eles. Esse dia é para eles lembrar de Deus. Esse dia é para que eles venham se alegrar diante de Deus. Então, essa concretização que Deus fez justamente era comemorado para os judeus. Não é comemorado para o gentio. Por isso que a Bíblia, em Lucas, em Mateus 26, em Lucas 14, em Marcos, no 14, versículo 25, vai falar: eu não tomarei mais desse cálice, até que vocês tomem comigo no reino de meu Pai. No meu reino, que ele fala. E no livro de Lucas, no capítulo 22, ele vai falar: vocês sentarão à mesa comigo, comerão e beberão. Vão ceiar com ele. No meu reino vocês cearão comigo. E julgarão as 12 tribos de Israel. Está lá em Lucas capítulo 22. Então, quando nós sairmos desse mundo, por isso que a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 10, vai falar: se a gente for fiel no pouco, Deus colocará a gente no mundo. Porque se Deus pode confiar na gente nesse mundo aqui, Deus pode confiar na gente no mundo da vida eterna. Foi isso que ele quis dizer. Então, é isso que o povo tem que entender. O que o povo tem que entender? Você vai ceiar com o Senhor quando passar da morte para a vida. Literalmente. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que o apóstolo Paulo explica que vocês não conseguem discernir o corpo do Senhor? Há muitos fracos e doentes por não discernir esse corpo. Por quê? Lá em Lucas, no capítulo 13, muitos vão chegar para ele, vai falar assim: Senhor, nós temos comido e bebido contigo, abre a porta. Quando a porta estiver fechada. E Jesus vai virar para essas pessoas que falou que comeu com ele e bebeu com ele, vai virar para essas pessoas e vai falar o quê? Eu não te conheço. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou: não era para vocês comer a ceia. Eu disse que vocês comeriam ou sentariam na mesa comigo, no meu reino. Nós estamos no reino dele? Não. Nós estamos nesse mundo aqui. O próprio Cristo, quando ele estava sendo interrogado pelos sacerdotes, o que ele fala? Se o meu reino fosse deste mundo, meu pai mandaria mais de 12 legiões e lutaria por mim. Então, o reino desse mundo, o reino de Deus, o reino de Cristo não é desse mundo. A Nova Jerusalém nossa é no alto. Então, não existe como ceiar aqui. Então, por isso que lá em Lucas, no capítulo 13, vai falar o quê? Senhor, versículo 26 até o 27. Senhor, nós comemos contigo, nós bebemos contigo, participamos da ceia. E ele vai falar: eu nunca vos conheci. Eles ainda vão falar: o Senhor ensinou na minha rua. Eu ensinei?
Quem vocês têm ouvido? Em Mateus capítulo 7, versículo 15, em Mateus capítulo 7, versículo 15, vai falar dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas no seu interior são lobos devoradores. É esses homens que estão ensinando a vocês isso, para prender vocês dentro do templo. Ainda vai falar mais em Mateus capítulo 7. Senhor, em teu nome curamos. Senhor, esses homens vão chegar para Jesus e vai falar: Senhor, em seu nome fizemos muita maravilha. Senhor, em seu nome pregamos, Senhor, então expulsamos o demônio. Jesus vira para ele e vai falar o quê? Está escrito: para trás de mim que eu nunca vos conheci, maldito, vós que praticais iniquidade. Que não deu o ensinamento perfeito. Vocês reteram o ensinamento que era de Cristo. Prenderam o povo dentro do templo de novo, igual fizeram ano passado. É isso. Para tirar proveito, a gordura da ovelha, a lã da ovelha. Por isso, um dia, eu estava no sistema, na igreja do pastor Ronaldo Flores, e esse dia foi impressionante. Por quê? Deus abriu a minha visão espiritual para me ver as pessoas, como que elas estavam. E as pessoas, eu via como elas estavam em decomposição, mortas. E quando eu vi isso, eu olhava para todo lado, a igreja cheia. Eu vi as pessoas mortas, vivas, e me deu uma ânsia de choro. Eu comecei a chorar, e não parava mais. Senhor, mas por que é isso? As pessoas no púlpito, os pastores mortos, todo mundo morto, vivo, glorificando, mas estavam mortos, estavam com as suas peles em decomposição, podre, dentro da igreja. E Deus me mostrou isso. E eu chorava. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, a irmã Luciane, falei para ela, eu vi, Deus me mostrou que estava todo mundo morto dentro da igreja. Todo mundo morto. Mas por que estava morto? Hoje tem um entendimento. Porque Deus te mandou ceiar. Quem pode dizer que está salvo? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A morte ainda vai vir e você vai ser julgado segundo as suas obras, aquilo que você pratica. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem a prisão, nem a doença, nem a escassez pode me separar do amor de Cristo. Nada pode te separar do amor de Cristo. Tu entendeu o que ele está dizendo? Não vai ser uma doença que eu vou largar a fidelidade. Não vai ser a escassez que eu vou largar a fidelidade. Não vai ser o dinheiro que vai me fazer largar a fidelidade de Deus. Não vai ser a prisão que vai fazer eu largar a fidelidade de Deus. Não, nada pode me tirar. Nada pode me comprar. Eu não estou à venda, foi isso que ele quis dizer. Nada vai me separar. Porque ele me amou primeiro. Foi isso que ele quis dizer. Você pode entender isso comigo? Então, meu irmão, o apóstolo Paulo falou, olha, quando vocês ajuntar no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não. Então não come, meu irmão. Deixa de ser profeta de Baal. Deixa de ser cão guloso. Ensina o certo para as pessoas, para ela amar. Não ensina ela a ser um religioso, não, mas ensina ela a amar o próximo, a respeitar, a ajudar quem precisa, não ajudar só o pastor. Ajudar o pastor, por isso que tem pastores fazendo faculdade, por isso que tem pastores comprando carro do ano, construindo mansão, casa. Deus me abençoou. Não, quem abençoou foi os irmãos, porque ele tirou a gordura da ovelha. Quem abençoou foi você. Não foi, Deus abençoou, não. Ele é o mais que nunca recebeu uma bênção de Deus. E vive debaixo da sua bênção. O pastor de hoje, ele é o ser humano mais desprezível de Deus. Ele não tem e tira do seu.
Você é abençoada por Deus. Você é abençoado por Deus. Aí você vai lá dar a ele. Toma, pastor, mas 10%, toma minha oferta, toma isso tudo. Deus não quer o seu dinheiro, meu amado, para você ser salvo. Se nós formos seguir Martim Lutero, quando ele entra na Igreja Católica, ele nas suas 95 teses, ele vai falar justamente sobre isso. Você quer servir a Deus e entrar no reino do céu? Então não compra o seu lugarzinho no céu não, com a Igreja Católica. Ajuda os órfãos, a viúva, o necessitado. Só assim vai ter luz na sua vida. Graça e paz, meu amado. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus possa abrir o seu coração, abrir a sua mente para o mundo espiritual e sair do meio do lobo devorador. Eu sei que é difícil, porque foi difícil para mim e para minha esposa. Quando eu falei para ela, eu não vou voltar mais para a igreja, porque a igreja só tem hipócrita. Mas eu falei para ela, se você quer ir, Deus vai te mostrar. E Deus a mostrou para ela. E assim vai mostrar para a sua vida também. Que Deus te abençoe e te guarde. E que o Espírito Santo ilumine seu rosto e lhe dê a paz.